Sim, eu tive a oportunidade sim, de acompanhar o debate parlamentar, embora, claro está, como sempre, Dividido pelos como, afazeres do dia a dia, foi? exatamente dividido, mas queria dizer que acompanhei com muita pena e muita lamentação a forma como os nossos deputados ainda insistem, portanto, em debater e tratar sobretudo as questões que jogam com a vida de todos os angolanos, como se de uma propriedade se tratasse. Daí está, portanto, a ideia que decorre, segundo a qual os deputados na Assembleia Nacional, infelizmente, não estão em defesa do povo, não é? Não estão a representar o povo, os cidadãos que supostamente os elegeram, mas estão mais, portanto, a defender os interesses partidários. E aqui, quando se fala nisso, está claramente, e as ideias não são minhas, e penso que é um sentimento generalizado, né? Está-se a falar sobretudo, ou olhando sobretudo para o partido no poder. A forma como os próprios deputados se comportam na Assembleia Nacional, o que demonstra mais, digamos, uma natureza de subserviência, como se de funcionários do Executivo estivessem a se tratar, portanto, os próprios deputados. Isto a olhar para a narrativa que eles próprios apresentam, não é? Mas o que é que julgou, o que é que julga que está na base desta colocação, desta ideia geral feita pela opinião pública? Não, a forma como defende as temáticas todas elas, desencontradas do propósito, das propósito, expectativas do povo, é isso exatamente. que quer dizer? Veja, quando você fala desta temática, divisão político-administrativa. Olha, se vai se dividir o país é de todos nós, não é? Se o país é de todos nós, era expectável que isto fosse uma matéria de domínio público em que todos pudessem participar. Mas países, houve uma consulta, segundo o proponente da lei, da iniciativa legislativa. Quais são as pessoas que foram consultadas? Supostamente... Não houve consulta, Solomba. A consulta não pode ser eu chegar numa instituição, não é, pegar uma sala, pôr meia dúzia de pessoas e depois chamar a rádio e fazer de conta. Não, consulta ir para as universidades. E quando você vai para as universidades, através do núcleo associativo, o assunto tem de ser partilhado com a comunidade acadêmica da universidade. E essa comunidade acadêmica tem de dar seu parecer. É assim que se faz a auscultação. A auscultação é ir numa comissão de bairro, e colocar lá o assunto, não é? Nessa comissão de bairro, e o povo, por meio de uma reunião, vai lá, de qualquer natureza que for, é convocada para discutir este assunto e depois o próprio povo se pronuncia. A auscultação é isso. A auscultação não é você chegar, portanto, na mediateca, chama o reitor fulano, chama o deputado fulano, o Beltrano e Cicrano, vamos sentar aí, depois chama a mídia e diz, não, estamos a fazer a auscultação. Isso não é auscultação. E, aliás, eu penso que um processo como esse deveria passar por um referendo. Um processo como esse devia passar por um referendo, não por uma auscultação. Porque um referendo é maior do que uma auscultação. No referendo, todos nós deveríamos ter a oportunidade de se pronunciar, até porque o referendo funciona como que uma eleição. É como que um processo eleitoral onde toda a gente tem o direito de se pronunciar a favor ou contra. E depois aí, veríamos se o povo realmente é a favor ou contra. É simples.